É, Vitórias, fazendo transição, sobrevivi, estou sobrevivendo à transição, né? Bastante reconhecimento, né? Porque agora eu estou trabalhando na área que eu conheço de fato, então eu realmente posso contribuir mais do que com meteorologia, porque é uma área que além de conhecer eu tenho dom. Então o reconhecimento está vendo, tá vindo. Já estou aparecendo mais na meteorologia. E dia 23 vai ter um seminário onde você é locutora. De... Vai ser pela internet, vai ser presencial e vai ser abrangência nacional. O negócio, bem legal. É isso. Alguém quer falar sobre vitórias hoje? Não vou forçar, fiquem à vontade. Bom, eu tive uma vitória, não vou falar abertamente, mas eu descobri algo que estava no meu inconsciente e eu estava dando murro e ponta de faca. Então, com esse algo descoberto, agora eu vou saber lidar melhor com a situação. Mas o meu corpo, a sensação que eu tenho é que eu fui atropelada por um caminhão. Então, assim, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e essa aula realmente veio porque eu estou precisando e eu falo por todas nós que nós estamos precisando. Sim. Mas alguém quer falar? Alguém? Sim, Eu não? tenho vitórias. Só em hoje eu tenho acordado. Tá cortando também. Tá um pouquinho. Vocês estão me ouvindo? Aqui tá começando a querer chover, enfim, também. Mas dá pra ouvir. Hoje eu acordei bem, referente a uns dias aí, semana passada. Nessa semana já, né? Que eu verdadeiramente não estava bem, vivi muitos conflitos assim internos, uns 2 dias ou 3 seguidos, e eu consegui parar e ouvir, acho que meus sentimentos, descobri algo também que estava muito no inconsciente, que pode não ter sido só isso, mas eu sei que foi de grande contribuição para a turbulência que eu vivi. E aí, hoje, eu consegui, de fato, sentar, consegui colocar tarefas que estavam atrasado em dias, consegui fazer atendimento de forma leve, recebi feedback, né, Bom, dessa pessoa que eu estou atendendo já tem um tempinho, tanto ela quanto a mãe e os filhos, agora veio o segundo filho dela, né, passar em atendimento. E sobre network, eu estava muito triste, porque aqui na minha cidade parece que eu não me sentia bem, eu não conseguia me encaixar, né? E eu estava sempre me questionando onde que eu iria fazer network presencial. E ontem encontrei uma comadre na rua e ela disse assim para mim: "Ah, eu vou fazer". Ela se sente meio travada na comunicação e ela disse assim: "Eu vou fazer um curso de oratória no mês que vem". E do nada eu senti vontade de perguntar para ela sobre esse curso. É bem básico, na verdade é bem curtinho, né? E aí eu entrei em contato com a moça e ela já me colocou no grupo, e aí eu vou participar, já tem mais de 30 pessoas. Para mim já foi um caminho bem, bem aberto para essa questão que eu estava alguns dias atrás me questionando bastante. Me pedindo no universo que se abrisse uma porta para essa situação e se abriu. parabéns, Clay. Parabéns por se permitir. As perguntas são o melhor caminho para poder abrir as portas realmente. Parabéns de verdade para você. Meus amores, como eu falei para vocês, hoje eu ia falar sobre pesquisa de concorrência. É um assunto que eu estou devendo aqui para vocês, né? Tinha sentido que a gente ia mais para um caminho de passo a passo numa semana e na outra numa mais acolhimento. Só que acabou que as coisas estão indo como elas têm que ir, né? Para o acolhimento. Então, antes de entrar no assunto propriamente dito, o que eu estou sentindo no coração aqui de falar para vocês é o seguinte:
Veja como sentem, tá? Baixem as barreiras, ouçam o que eu tenho para falar. Isso é durante toda a mentoria, mas especialmente agora, que eu estou sentindo de falar para vocês. Tenham um oráculo. Ah, Lidiane, eu não gosto dessa história de oráculo. O oráculo, ele tem símbolos e vai conversar com vocês sobre coisas que talvez eu falando, outra pessoa falando na frente de vocês, vocês não ouçam, tá? Não, não tô afim. Tá. Pergunta para a Bíblia. Não tô afim. Não, eu particularmente, isso foi uma coisa que veio muito forte para mim agora, né? Cristão tem caixinha de promessas. Eu tenho uma caixinha de promessas. O problema da caixinha de promessas é que ela só tem promessa, entendeu? Só fala da luz, não fala da sombra, entendeu? Então não funciona muito bem. Precisa ter um negócio de luz e sombra para mostrar as coisas como elas são. Tipo assim, se tiver que dar um tapa na orelha, dá um tapa na orelha. Precisa ter um negócio que mostre luz e sombra para vocês poderem conversar sobre isso. Inclusive, o roteiro que eu fiz, que eu vou liberar para vocês, no roteiro, eu nasceu de uma conversa com o meu journaling, junto com o meu espiritual, que eu estava conversando, e eu usei ele. Vocês sabem que eu faço meu roteiro com a ajuda do chat GPT para ele poder me organizar os pensamentos. E lá no roteiro vai aparecer 9 de paus, 9 de espadas, porque eu estava perguntando o que que eu ia fazer agora com vocês. Aí foi muito claro, a mensagem veio: não é isso, elas estão sobrecarregadas hoje. Eu falei, então, amém, não vai ser. Vamos falar sobre acolhimento emocional essa semana. Graças ao oráculo, graças a Deus, e cada um usa a ferramenta que tem, mas eu sugiro que vocês tenham alguma ferramenta nesse sentido. Tem vários, tá? Deve ter, inclusive, um de vertente cristã, deve ter, porque eu já vi pessoas utilizando umas cartas desse tamanho assim, com simbologias cristãs também, mas eu não sei aonde que eu vi, como que foi que eu vi aquilo. Não, não recomendo que seja promessa, caixinha de promessa. Acho muito bonitinha a caixinha de promessa, eu tenho aqui em casa, mas é o que eu falei para vocês, ele só mostra a luz. Não recomendo. Na, na dúvida, Lídia, eu não quero gastar dinheiro com isso. Café com Deus Pai, todo mundo tem. É, aquele minuto de sabedoria também. Então, chega, precisa de uma contribuição. Espiritualidade, fala comigo, abre e conversa para poder ter uma orientação ali, para ter um contraponto, não ficar só para dentro, entendeu? Porque quando a gente está passando por esses momentos de escuridão, e a gente vai tender a entrar um pouco mais nessa escuridão de madrugada, tá? O momento do eclipse vai ser às 4 horas da manhã, 3 e pouquinho. Graças a Deus, porque se fosse de dia dá bem ruim, tende a ficar um pouquinho pior. Então, o que que eu vou falar para vocês em relação a isso? Vou entrar um pouquinho em estudos sobre espiritualidade, sobre física quântica, tá? A gente está num momento assim que a ciência parou, olhou para a espiritualidade e falou assim: tem coisa aqui para mim. E estão estudando o poder da oração, coisas que a Bíblia fala que acontecia e que a ciência está começando a comprovar que acontece mesmo. E tem coisas que são tabu, até no meio de científico, que a própria ciência está mostrando que não é bem assim. No grupo de tarô, Clay, se você quiser participar do grupo de tarô, é bem-vindo. Já vi que o grupo de tarô não vai ser só tarô, vai falar sobre esses assuntos também. Eu falei lá sobre o eclipse de hoje, porque é um dia que os privilegiados de estarem no grupo já foram alertados que precisam ficar quietinhos. No máximo, vocês vão ficar prestando atenção, fazer um diário de emoção, para saber o que está acontecendo, mas não é momento para tomar decisão, não é momento para ter DR com o marido, não é um momento de tomar a decisão de fazer um contrato de parceria, nem nada parecido. Enfim, Lidiane, você está doida falando de eclipse, você falou que ia falar de suporte emocional. Emoções variam muito de acordo com as energias. E essa é uma energia que está regendo muito a gente nesse momento. É uma coisa muito grande que está acontecendo. A Lua, ela rege, não sei se vocês sabem. A Carol, ela mora perto do litoral, ela deve saber. A Clay, eu não sei se ela mora perto do litoral.
mas ela rege as marés. As marés variam de acordo com a lua. Pessoas que trabalham em maternidade sabem que as luas regem as nossas águas internas também, porque no período da lua cheia, as maternidades tendem a estar mais cheias também. E minha mãe trabalhou em maternidade um bom tempo, era enfermeira, e ela falava que a contagem para o nascimento de uma criança, a contagem pelo tempo cronológico falha, mas a lua não. A lua não falha. Dito isso, a ciência também mostra, existe um experimento chamado experimento da dupla fenda. Se vocês quiserem pesquisar, vocês fiquem à vontade. E ele mostra para a gente o seguinte: foi observado por um microscópio muito potente partículas de matéria, menor partícula de matéria, que é menor do que um átomo. Antigamente, a menor partícula era considerada um átomo. E foi descoberto que o átomo não é o menor, não é a menor partícula. Mas pegaram uma partícula ainda menor e começaram a observar os movimentos dessa partícula. E observaram que, de acordo com o olhar do observador, quando esse observador olhava e via como matéria, ela se condensava como matéria. Quando olhava novamente e via como energia, ela se comportava como energia. Então, certas coisas funcionam de acordo com o olhar do observador. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Que a nossa menor partícula de matéria, sendo energia ou sendo matéria, ela vibra e tem energia. Então, todos nós somos energia, vibramos como energia e sentimos como energia, porque nós estamos, de certa forma, todos conectados, tá? E, inclusive, estamos conectados com o que acontece na Lua, no Sol. Inclusive, fazendo uma viagem muito louca na maionese, porque essa foi a parada mais louca que eu já fiz na minha vida. Foi ir para São José dos Campos estudar sobre meteorologia solar. Fui estudar sobre a influência do Sol na Terra. Gente do céu, vocês não têm noção de quanto o Sol influencia na Terra. A gente acha que é só isso, sabe? Ah, não, o Sol, as plantas, a gente enxerga. Gente, o Sol, ele mexe muito mais, mexe com comunicação, tudo que é de onda, tudo que é de comunicação, o Sol mexe. Pode fazer as coisas pegarem fogo, acidente acontecer, a coisa é bem louca, assim, é bem louca. Mas o que eu quero dizer para vocês é que tá tudo conectado, tá? E o que é o eclipse lunar? O eclipse lunar é a Lua, ela recebe luz do Sol, e por isso que ela fica iluminando a nossa noite. Ela não tem luz própria, mas ela recebe a luz do sol e ela ilumina a nossa noite. Só que no eclipse a Terra fica no meio, fazendo sombra na Lua. Então a Lua fica escura. E a Lua, meus amores, ela rege as nossas águas interiores. Emoções vem da palavra movere, mover as águas. São coisas que se movem dentro da gente. E a Lua, ela tem muito essa conexão com esse nosso mover interno. Então, quando a Lua se cobre, quando a Lua fica na sombra da Terra, ela tende a mostrar para gente muito do que a gente não está disposto a olhar. E não tá tudo bem. Não tá, mas vai ficar, vai passar. Vai passar. E isso obriga a gente a olhar para as coisas que a gente normalmente não olharia, que nem é como se fosse assim, uma TPM, um presente a mais no seu mês. É isso, assim, ele vai mostrar coisas que vocês não estavam tão dispostas a verem, assim, e talvez seja interessante anotar, porque de agora pode surgir um planejamento muito interessante sobre como vocês vão resolver essas coisas pelos próximos 6 meses, tá? Porque é assim, o eclipse vai acontecer agora e ele vai trazer visão para vocês, emocionalmente falando, sobre esse assunto para os próximos 6 meses. A boa notícia é que teremos outro eclipse! No dia 20 de abril, ou no dia 18 de abril, vamos ter um eclipse solar. A gente vai continuar essa conversa depois. Mas, assim, vamos ficar nesse eclipse por enquanto.
Anotem, vocês vão olhar, vocês vão falar, caraca, tá vindo muito pensamento sobre dinheiro. Não, tá vindo muito pensamento sobre o meu relacionamento com os meus filhos. Não, tá vindo muito pensamento sobre medo. Vocês vão observar, vocês vão anotar. E aí, ao longo dos dias, olhando para essas anotações, vocês também, por estarem tendo a coragem de olhar para isso, vão conseguir observar saídas para isso. Ainda mais depois do que a gente vai conversar aqui hoje. No dia. Eu não vou lembrar o dia direito, mas tem 5 anos, 4 anos. Foi assim que a gente saiu, que foi liberado, evento em público. A EBPNL, que foi a escola que eu fiz o curso de oratória, fez um evento chamado On Fire, que era um evento para acender o fogo novamente. E aí eu fui para esse evento. E eles fizeram uma analogia sobre o surfista. O que que o surfista faz? Ele tá lá no mar, nadando, água de novo, né? Tá lá nadando. Aí ele fica esperando vir uma onda. A onda vem, ele sobe na onda, aí ele vai, sobe na crista da onda e vai surfando na onda enquanto dá. Se acontece alguma coisa, vocês conhecem o termo caixote? Já ouvi falar. Caixote, não tô te ouvindo. Fala. Já ouvi falar. Oi? Já ouviu Já ouvi. falar? Aqui no Rio, a gente fala que é caixote quando a onda vem e faz assim com a pessoa. Vocês já tomaram caixote? Eu já tomei tanto caixote feio na minha vida que eu não tenho vergonha nenhuma de passar vergonha por essas coisas. Então, quando eu era pequena, eu tinha menos vergonha ainda. Então, eu tomava cada caixote. Eu já cheguei a dar cambalhota dentro da onda. E aí, como é que você se desvencilha dessa situação do caixote? Quando você tá na quebração lá em cima, você precisa passar por baixo da água. Qual que é a sensação? O que que a gente fica tentando desesperado fazer? Tá a onda passando por cima, assim, tá aqui a onda tá passando. E a pessoa que entrou nessa quebração aqui, ela fica que nem louca tentando sair da quebração. E a saída não é tentar sair, é passar por baixo. Porque quando você passa por baixo, ou seja, você tem que mergulhar mais profundo. Vocês têm noção do que eu estou dizendo para vocês? Não é tentar sair a solução. Ou então, não, vou, sei lá, vou ficar escondidinho aqui. Às vezes é bom refletir, olhar assim, mas não tentar fugir daquilo, né? Passa por baixo, entra no profundo, vai com a correnteza. Eu trouxe essa carta aqui para mostrar para vocês, que eu acho ela muito interessante. Chama-se Indo com a Correnteza, que é sobre isso que eu ia falar com vocês. A gente trouxe muitas cartas de água para falar sobre isso com vocês. A gente precisa mergulhar mais fundo quando essas coisas acontecem. E aí, eu, além de falar sobre isso com vocês, eu quero falar o seguinte: entendam, eu já trouxe isso para vocês. Lembra que eu falei para vocês que nem tudo é de vocês? A gente sente tudo. Então, às vezes, tem motivo, você está vendo que aconteceu alguma coisa e isso gerou uma emoção, um sentimento em você. Mas às vezes o que você está sentindo não é só de você. Às vezes o que você está sentindo é o fato de que você é terapeuta, então você já é da ajuda e você sente, porque você é emocionalmente mais empática, naturalmente. Mas você está sentindo o campo do consciente coletivo despreparado para esse evento, o que potencializa o que vocês estão sentindo, tá? Já falei para vocês sobre perguntar de quem que vem. De quem que vem isso? Isso é meu? Devolve para o remetente com consciência anexada. Isso é meu? Não, isso não é meu. Devolva ao remetente com consciência anexada. Porque você não precisa. Assim, eu vou falar uma coisa de uma coisa que eu carrego comigo. Quando eu gosto muito de uma pessoa, eu me abro muito para essa pessoa. E eu tô aprendendo a lidar com isso agora, porque eu sinto tudo que essa pessoa sente. E aí eu, principalmente
De outubro pra cá eu tô muito mais assim, muito sentindo muito, mas agora eu tô percebendo. Então eu tô mandando pro remetente adoidado, devolvendo pro remetente adoidado. Então, entenda que amar não significa que você tem que sofrer junto. Você tem que estar firme e forte para poder apoiar, não se afundar junto. Se você afundar junto com a outra pessoa, você não vai ajudar a outra pessoa. Então, entenda o que é seu, entenda o que é da outra pessoa. Vocês todas são terapeutas, vocês têm ferramentas para lidar com essas coisas. Devolvam ao remetente com consciência indexada, certo? Tô falando alguma coisa nova para vocês aqui, até aqui, agora? Não, né? Voltando para o surfista. A primeira coisa que a gente precisa entender, todo mundo sabe nadar aqui? Não. Vocês já entraram no mar sem saber nadar? Já passaram pela experiência de afogamento? É, Como que a gente não se afoga nessa situação? Se vocês passarem por essa experiência, entendam. Assim, eu já passei mesmo sabendo nadar e às vezes a gente pode passar por uma experiência assim. Se você jogar sua cabeça para trás e se mantiver tranquila, você pode não boiar completamente. Mas só de jogar sua cabeça para trás você vai conseguir respirar mais do que beber água, tá? Por que que eu tô falando isso? É para parar de sentir? Você para de sentir desespero porque você está naquela situação? Não, você vai sentir tudinho. A diferença é que você vai escolher sentir e esperar. Quando a gente está passando pela tormenta, quando o surfista está passando pelo caixote, ele precisa esperar a melhor saída dele para aprofundar naquilo que ele está passando, para poder sair daquela situação. Não tem para onde fugir, gente. Não adianta se debater. E se alguém de fora vier tentar ajudar vocês, eu não sei se vocês sabem disso também, mas se você estiver muito desesperado e a pessoa de fora for um profissional, ele vai te dar um murro na cara. Porque a pessoa que está desesperada, tentando sair daquela situação, ela precisa ser desacordada, porque senão duas pessoas se afogam juntas. Então, o que eu estou dizendo para você é que muitas vezes, emocionalmente falando, quando a gente está nessa situação, a pessoa que vai vir te ajudar é você mesmo. Então, você vai ter que inclinar a cabeça para trás, sentir tudo o que você tem que sentir, descobrir tudo o que você tem que descobrir, porque às vezes fugir dessa situação não vai ajudar e você vai se afogar nessa água. E deixar as águas fluírem, deixar ir com a correnteza. Não estou seguindo o roteiro, que o roteiro não era essa carta aqui, era outra. Era essa aqui. Foi o que saiu para vocês. Consciência. Essa carta aqui, ela mostra um adulto e mostra a criança. Tá pegando um foguinho aqui, o véu tá se rasgando e a criança tá saindo, né? Aí quando eu vi essa carta, eu lembrei de uma música que fala assim: o véu se rasgou, eu posso entrar no Santo dos Santos, Senhor. Não sei se vocês conhecem essa música. Mas é uma música que fala que o véu se rasgou e, enfim, você pode alcançar novos lugares, alcançar o Santo dos Santos, o lugar onde não é, onde era proibido anteriormente para você chegar. E essa é uma carta que Osho é um filósofo. Essa carta é bem ligada a uma filosofia, isso daqui. Ele mostra pra gente, é uma carta de movimento. Em outros baralhos é uma carruagem. Aqui ele mostra o movimento de uma criança podendo sair e se movimentar tranquilamente. É uma sabedoria diferente, tá? O véu se rasgando através do emocional. Deixa eu entrar no roteiro, porque senão eu não vou entrar no roteiro. Então, porque tem uma pergunta hoje. Se hoje um véu fosse rasgado diante dos seus olhos e você pudesse ver a sua verdade mais profunda, o que acha que estaria do outro lado? Se hoje um véu fosse rasgado diante dos seus olhos e você pudesse ver a verdade mais profunda, o que você acha que estaria do outro lado?
Estamos indo contra a corrente, na verdade, né? Não estamos seguindo a correnteza da forma que eu estava prevendo que a gente seguiria. Mas quando a gente passa por essa quebração, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é isso: não é para sair para fora, é para sair para dentro. A saída é por dentro. É passar pela profundeza da água realmente, tá? E o que que você vai fazer quando você passar por essa água? Você vai esperar encontrar um lugar seguro e sentir o que você tem que sentir ao longo dessa passagem. E aqui tem uma coisa que eu nem sei se existe esse termo, mas eu criei no dia que eu precisei dele, que chama Emotional Mindfulness, que nada mais é do que o Mindfulness, mas a intenção dele, eu já falei para vocês o que é esse Mindfulness, que é você fechar os olhos, se conectar com você, respirar, e aí você se conecta ou com a respiração, ou com os sons, ou com o que você está sentindo no corpo. Só que o emocional, ele se mostra pra gente também através do que você sente no corpo. A gente sente o emocional no corpo. Então, quando eu falo de emotional mindfulness, para mim, é realmente você fechar os olhos e não fugir do que você está sentindo. É fechar os olhos e sentir, tá? Se tá aqui, eu vou descobrir, eu vou ficar o tempo que eu precisar aqui para me conectar com isso, para entender o que está acontecendo. Mas quando você está nesse lugar, é só você fechar os olhos e sentir. Você vai sentir vontade de chorar, talvez dê vontade de gritar, mas sinta. Teve uma vez que teve um dia que eu sabia que estava vindo de fora. Eu mandei esse da consciência, mas estava muito forte, muito forte. E aí eu parei o que eu estava fazendo, eu estava criando conteúdo para o Cresça e Apareça, não lembro se o contexto era redes sociais ou se era fora. E a gente sofre ataque realmente nesse momento, quando a gente está fazendo as coisas para se comunicar, para atrair mais gente. Aí eu fechei os meus olhos e comecei a fazer isso. Eu falei, tá, eu vou ficar aqui. Fiquei uns 10 minutos fazendo isso. Fiquei, senti o que eu tinha que sentir. Não é agradável, mas é uma atitude de adulto. Vou encarar isso aqui. Depois eu fui escrever, para botar para fora o que estava acontecendo. Mas eu sabia que aquilo não era meu. Eu tinha plena consciência, apesar de ter mandado embora, ainda ficou. Resolve, tá, gente? Resolve. Leva tempo, você tem que ter paciência com você, mergulhar nessas águas, e quando a gente fala de mergulhar, é realmente sentir do jeito que você tiver que sentir. Vai para as artes, vai desenhar, vai movimentar o corpo. O que que acontece? O que também eu imagino que não seja muito novidade para vocês, e vocês já devem ter pego clientes assim. As pessoas sofrem muito por fugir do que estão sentindo. Ou então as pessoas pegam aquilo e elas percebem que elas são mais acolhidas quando elas estão na dor. Então elas pegam aquilo e ficam de presente. E aí acaba ficando com aquilo por mais tempo do que o necessário. Então o ideal é você ficar, sentir na correnteza o tempo que você precisar. Você viu que dá para colocar a cabeça para fora da água, agora sim, eu vou sair, vou respirar. Sai, respira e olha para o que aconteceu e tira as lições que são necessárias daquilo. Então, cara, se entrou na onda, se entrou na quebradeira, entrou no caixote, toma o caixote. Mergulha mais profundo e sai do outro lado. Mergulha mais profundo, vê o que está acontecendo, manda para embora o que não é seu. Agora não é hora de ajudar ninguém. E vai. Até o momento em que você consegue colocar a cabeça para fora. Aí sim você vai olhar para trás e vai começar a ver os aprendizados que você precisa ter. Vai anotar, vai refletir sobre o que aconteceu de forma racional, porque até então você estava só sentindo. E aí você vai conseguir passar por essa situação da melhor forma possível, se acolhendo, acolhendo sua criança, tá? Movimento nessa hora, se você não estiver meditando, o movimento, seja ele artístico ou de alguma atividade física, o que for melhor para vocês, vai fazer muito sentido. Inclusive, nesse momento de pré-eclipse e talvez depois do eclipse, tudo isso que eu estou falando para vocês faça muito sentido, tá? E assim,
É, hoje, a minha intenção era falar no contexto do eclipse, para poder falar no caso do e se tivesse acontecendo. Mas está acontecendo agora. Vocês querem fazer uma meditação para poder entrar, acalmar e depois voltar? Sim ou não? Sim? Sim. Então vamos passar pelo Mindfulness. Tome uma posição confortável. Respirem fundo, fechem os olhos. Porque quem fecha os olhos para o lado de fora, abre os olhos para o seu interior. E à medida em que você inspira profundamente e você expira profundamente, mais conectada com o seu corpo, com o seu interior, você fica com um movimento de presença e expansão. E a cada nova inspiração, um novo ar, novas águas se movem dentro de você. E a cada expiração, o ar velho, as águas velhas, as que não fazem mais sentido, saem. E agora você vai sentir uma luz dourada vindo dos mais altos céus e descendo a partir do topo da sua cabeça até o final da coluna e continua descendo em direção ao centro da Terra, onde tem aquele magma, onde tem a lava brilhante e quente. E à medida que ele chega lá, na mesma velocidade que ele vai, ele volta trazendo novidade, calor através da sua coluna. Sinta tudo o que você tem que sentir. Sinta todas as partes do seu corpo. Investigue o que você sente, aonde você sente, como você sente. Seu corpo é seu melhor amigo. E o seu passaporte para essa vida. Ele é seu companheiro, seu parceiro, o que mais vai passar tempo com você. Sinta tudo o que você tem que sentir, tudo. Abra as portas e deixe as águas se moverem. E agora eu vou ficar em silêncio por 2 minutos e vou deixar que você e o seu corpo conversem e que você possa sentir tudo o que tem que sentir.
E depois que vocês sentirem tudo o que vocês têm que sentir, vagarosamente, vocês vão respirando profundamente, voltando a mexer os dedos dos pés, os dedos das mãos, voltando ao momento presente, se sentindo seguras e confortáveis. Como agora, se sentindo agradecidas por esse momento de conexão com o corpo. Ao seu tempo, vamos voltando, espreguiçando. Todas bem? Todas a bordo. Os primeiros 90 segundos depois que a gente volta de uma meditação, acontece um fenômeno interessante que você ainda está conectado nesse momento. Então, eu senti no coração de falar para vocês o seguinte: se vocês tiverem alguma coisa para escrever, esse é o momento, tá? Se vocês quiserem escrever alguma coisa sobre isso, esse é o momento. Então, fiquem à vontade se vocês quiserem escrever. Antes de você falar, eu já estava concluindo meu desenho. Campo é muito sábio. Uma outra coisa que eu recebi aqui é sobre a dificuldade. Isso foi a espiritualidade que mandou para mim. Isso tá no roteiro, tá, gente? Fiquem à vontade para dizer se faz sentido ou não. Falando sobre resistência ao movimento, mas no sentido não de não se movimentar, no sentido de não enxergar a evolução de alguma coisa. Então, assim, a evolução ela está acontecendo. A evolução de vocês ela está acontecendo. Eu vejo a evolução de vocês acontecer. Só que assim, a gente está num momento desafiador energeticamente falando. Então, a gente está com óculos, a gente está com uma lente um pouco mais vermelha, uma lente um pouco mais de TPM para olhar para as coisas mesmo. A Clay falou que isso é para ela. Está acontecendo, vocês estão evoluindo, vocês estão recebendo ferramentas, não só do Cresça e Apareça, mas a espiritualidade tem um plano de ensino para vocês, eu tenho certeza absoluta, porque nós participamos do mesmo campo. Então, eu percebo isso em mim, eu percebo isso em vocês, tá? Existe um mestre interior guiando vocês, o Espírito Santo, no caso, para quem é cristão, né? Então, existe um mestre interior guiando vocês. Confiem no fluxo. Às vezes ele vai se calar. Talvez a gente esteja passando aí, não sei se é o caso de vocês, pela que a gente chama de madrugada escura da alma, que é o momento em que o Espírito Santo se silencia, ou então aquele momento que, apesar do Espírito Santo falar, as coisas de fora gritam que não estão funcionando, mas não é bem assim. Nos momentos mais desafiadores, a evolução acontece, só que a gente não consegue enxergar isso porque a gente está passando por um momento desafiador. Depois que você passa por baixo dessas águas, que você consegue olhar, colocar sua cabeça para fora, você consegue ver que realmente, nossa, a onda passou, eu consegui. Tá? Não é ficar rico, não é necessariamente sei lá, fazer uma festa de bodas de prata ou conseguir que o filho passe numa universidade federal. Às vezes, é só passar pelo desafio a vitória. Passar pelo desafio também é importante. Eu tive uma vitória essa semana, que desde quando meu filho foi diagnosticado, a gente está tentando fazer. E essa semana a gente conseguiu fazer, que é passar o meu filho pela neuropsicóloga da aeronáutica, que é uma neuropsicóloga renomada que a gente está tentando passar com ele há muitos anos. E a gente vai conseguir passar com ele no dia 14 de abril, se eu não me engano. Conseguimos marcar. É uma vitória. É a vitória.
ainda não tem nada, mas é uma vitória. Foi tipo assim, eu passei com a cabeça debaixo d'água e coloquei a cabeça para fora. Vamos reconhecer que isso está acontecendo? Eu tenho um exercício para propor para vocês, que é o seguinte, que eu acho super, eu acho, mas eu vou deixar vocês à vontade para me dizerem assim. Como eu sei que o momento é desafiador, eu vou deixar vocês à vontade para me dizerem assim: quero fazer o exercício, não quero fazer o exercício, tá? O exercício nada mais é do que vocês reconhecerem que vocês estão evoluindo com o Cresça e Apareça. Vocês estão conseguindo alcançar novos lugares. E como que isso vai acontecer? Vocês vão falar, olha, eu vou deixar vocês fazerem o exercício. Se vocês concordarem em fazer, eu vou deixar vocês fazerem o exercício. Vou sair da sala, vou deixar vocês conversarem. Vou tentar fazer, mudar vocês de sala novamente. E aí vocês façam o exercício. É parecido com aquele exercício da história? Lembra? Você vai, minha história foi assim. A única diferença é, antes do Cresça e Apareça, eu estava assim, assim, assado. Depois do Cresça e Apareça, eu estava assim, assim, assado. É esse o contexto, tá? Então, como que vai ser? Vocês estão em três. Eu vou mandar vocês para uma outra sala, se vocês concordarem, se todas concordarem. Cada uma vai fazer, acho que 4 minutos tá bom, certo? Para vocês se reconhecerem. Não, antes eu estava assim, assim, assado. Agora eu estou assim, assim, assado. Vou dar 15 minutos para vocês. Cada uma faz 4 minutos. Quatro, vai dar 12. Vocês têm 3 minutos para se prepararem. Uma vai ficar contando o tempo e as outras duas vão falar e vocês fiquem à vontade para reconhecer e falar: Nossa, mas você alcançou isso. Você consegue enxergar que você está assim? Agora eu estou te vendo e você está desse jeito. O exercício é esse, tá? Todas topam passar por exercício de validação? Então, agora é a parte do meu desafio, mandar vocês para a sala. Vocês têm 15 minutos, 3 minutos para se prepararem, 4 minutos para cada uma falar, tá? E uma cuida do tempo. Dúvidas sobre o exercício? Clay, tá com a gente? Tô sim, Lili. Vai participar do exercício? Sim. Tá, peraí que eu vou. Torçam por mim agora. Peraí. Breakout. Criar um breakout. Assinar. Assinar. Vou fazer manualmente. Eu acho que vai dar certo. Vamos lá. Como que eu faço isso agora? Será que deu certo? Move to sala 1. Deu certo? Acho que deu certo. Vocês estão comigo? Vocês foram? Ou E, votemos. e aí, Falta roupa. a Rosana está na outra sala ainda. Deixa eu falar com ela. Acho que ela voltou, porque a bolinha dela não está mais verde. Aqui está falando de criar a sala de novo. Ela deve estar voltando. E E aí, aí? todas vivas?
Todas vivas. Muito Maravilha. Eu falei para ela da meditação que a gente fez, né? Eu já desenhei e escrevi tudo, porque estava tão profundo que quando você chamou, eu levei um susto e eu quero continuar de onde eu parei. Então, eu bom. preciso voltar lá. Eu tava assim, É, depois de 2 minutos eu pensei, eu fiquei em silêncio. Eu vou falar, eu vou assustar alguém, por mais para baixo que eu fale, mas não tem jeito. isso Tá. acontece, mas é porque é tão gostoso que a gente quer ficar lá. Quando, ó, assim, ó, sentir a emoção, às vezes é bom, às vezes não é. Mas quando não é, também é importante sentir, tá? Sim, pelo menos para mim, eu vou falar a minha experiência. Sempre no começo, eu não me sinto bem, então eu começo a sentir dores no corpo, eu começo a ver aonde realmente está doendo, o que que eu tô sentindo, e aí às vezes começa o coração a acelerar, às vezes um mosquito pica, algum barulho externo, e aí vai. Depois, se eu permanecer, aí eu começo a parar de sentir a dor, parar de tudo. Simplesmente eu vou só me aprofundando mais nesse oceano e eu não quero mais sair de lá. Aí fica bom demais. Eu consigo me ouvir, eu consigo ouvir o que tem para me falar. Então, assim, é maravilhoso. É realmente ficar, passar pela dor, que depois a bonança vem. Tem uma. Agora, lembrei do nome dela, chama Bianca Toledo. Não sei se vocês conhecem a Bianca Toledo. É uma moça que ela tem Não. um testemunho bastante forte, assim, ela acho que morreu por 20 minutos e depois ela volta. Mas ela tem uma fala que me chama muita atenção, que ela fala que existe um presente na dor. E é bem isso, assim, quando você decide enfrentar, você acaba vivendo esse presente no meio da dor. Quer falar, Rô? Sobre a meditação, eu quero. Como eu falei, né? Que eu estava mal hoje à tarde, que eu não ia vir aqui, tal, tal. Com a sua meditação, eu consegui ouvir a minha dor, né? E consegui colocá-la para fora, o que estava me sufocando, sabe? A Carol, ela perguntou, né, se eu faço, né? E que eu sempre faço alguma meditação comigo aqui em casa, eu tenho esse meu horário que eu faço, né? Mas que hoje eu li oráculo, eu li Café com Deus Pai, eu li Salmo, eu li de tudo e não consegui nada. Foi onde eu falei assim, não vou participar da aula porque eu não vou estar presente, né? Aí você manda essa mensagem que a espiritualidade falou aí com você, de você mudar e trouxe isso aqui para gente. E com a sua meditação eu consegui tirar isso que estava me incomodando. Bom, fico feliz. É o que eu tô falando, assim, sobre não ser sobre tentar sair da onda. Na verdade, é para encarar a onda, é para entrar nela mesmo. Quando esse tipo de coisa acontece, a gente precisa ir fundo na correnteza, deixar a correnteza levar. Tem uma série, deixa eu ver se eu lembro o nome. Eu acho que é. Vocês têm Prime da Amazon? Tem uma série lá, eu não sei, eu acho que não tá só no Prime, depois vocês pesquisam. Chama-se A Roda do Tempo. Fala muito do feminino, é simbologia pura de feminino aquilo lá. E aí a iniciação da moça é justamente jogarem ela na água. Ela, acho que ela não sabe nadar ou jogam ela numa correnteza muito forte. E aí ela descobre que o jeito que ela tem de sobreviver é justamente. É o primeiro episódio, gente, dessa série, inclusive. É justamente se deixar levar pela correnteza. Aí ela sobrevive quando ela percebe que ela precisa se deixar levar pela correnteza e ela sobreviveu. Mas é muito. Fala muito sobre feminino essa série. Chama-se A Roda do Tempo, se eu não me engano. E
Falando ainda sobre isso, tá? Sobre a validação. Por que que eu trouxe esse tema do suporte emocional? Eu sei que na prática vocês já entenderam o que que isso significa. Independente do que você for fazer, se for aparecer em rede social, se for para lidar com a sua família, se for para trabalhar fora, se for para pagar uma conta, a sua energia, a sua presença, o seu ser vai estar presente com a sua energia lá. E quando tudo está desabando, a gente leva essa energia de tudo desabando para onde a gente vai. Então, não tem como crescer e aparecer, não tem como aparecer diante de uma câmera sem entender que o momento em que tudo está desabando também faz parte do crescer e aparecer. Muitas pessoas vão desistir disso por achar que não está dando certo porque está tudo dando errado, ou porque eu estou me sentindo assim. E na verdade não é. É uma fase, todo mundo passa por um período, por uma noite escura da alma. E aí a gente precisa simplesmente aprender a entender que o que a gente precisa nesse momento é mergulhar mais fundo ao invés de tentar saltar para fora da onda, tá? E aí, eu convido vocês para uma segunda etapa desse exercício, que é, depois dessa conversa que vocês tiveram, anotar aí para vocês qual foi a maior transformação que você percebeu em si mesma. No contexto de crescer e aparecer, se vocês quiserem anotar mais alguma coisa fora do contexto também, mas principalmente no contexto de crescer e aparecer, para que isso fique registrado mesmo, para que no momento que as coisas estiverem pegando e tudo estiver escuro, vocês tenham para onde olhar. Na sequência, tem mais duas perguntas. A próxima é: o que você faz hoje com mais confiança do que você fazia antes? Posso fazer a última pergunta? Como a sua relação com a sua imagem e a sua presença digital mudou? Aí, o que que vai acontecer? Esse exercício era para ter sido feito com vocês na sala, mas eu errei, esqueci de passar, então estou passando agora. E esse vai ficar para casa, tá, gente? Que é vocês vão pegar essa conversa que vocês tiveram, a mentoria de hoje, vocês vão bater aquele papo com o chat GPT que eu sei que vocês batem, papo com ele. De vez em quando vocês se estressam, brigam com ele. Mas vocês vão pedir para o chat criar para vocês, com base nessa conversa, uma afirmação, ou vocês podem fazer isso também, tá? Uma afirmação que vocês vão ficar citando essa afirmação pelo menos uma vez por dia pelos próximos 7 dias. Daí, enquanto vocês estão anotando, eu quero saber de vocês se está fazendo sentido a aula para vocês,
Se alguém quer falar alguma coisa até aqui, porque a gente vai para uma outra parte, com outro exercício. Ô, Lídio, deixa eu te perguntar. Fala, amor. Assim, eclipse sempre teve, né? Lua retrógrada, Sol retrógrado, tal, sempre teve. Foi até uma coisa que eu comentei com meu marido hoje aqui. Por que que, tipo assim, eu tô falando sobre mim. Por que que eu tô sentindo isso muito mais agora? É pela transição de carreira, por eu estar mais envolvida? Por quê? Me tira essa Não é. dúvida. Assim, ó, existem várias possibilidades e eu vou colocar com base nos meus óculos, tá? No que eu vejo. Antes você provavelmente, como eu, sentia, só que você não sabia. Então, o que que acontece assim? A mulher sempre tem aquele momento da vida que tá mais, ou tudo tá dando errado, você tá mais chorona, ou você tá passando por um momento que você tá sentindo doer e você não sabe o porquê. E agora você tem essa consciência de que está acontecendo por causa disso, entende? Mulheres que normalmente não sentem muito, como hoje também já foi minha realidade, são mulheres que estão com o feminino tão ferido que elas decidem não sentir. Então eu tive que tomar a decisão muito conscientemente de voltar a sentir, ao ponto de quando eu chorava, eu vibrava porque eu tava chorando. Meu Deus, eu tô chorando, que alegria! Eu tava chorando, de conseguir chorar, porque, tipo, tá doendo e eu tô chorando, entendeu? Então, assim, normalmente a mulher que não sente, ela tá com algum problema muito sério no feminino, assim, que ela precisa curar. Clay, você tá presente? Você tá em dúvida? Você quer colocar alguma coisa? Oi, Lidy. Oi, Tô aqui, amore. tá tudo tranquilo, pode continuar. Então, tá bom. É, Então, é isso, basicamente é isso. Agora, eu quero conversar com vocês sobre o quê? Tem um negócio na aeronáutica, uma vantagem que a aeronáutica tem, gente, é que é tudo anotado. Todo mundo sabe tudo que tem que fazer. Se não está anotado, está errado. Tem que estar anotado em algum lugar. É porque você não sabe onde está anotado, porque está anotado, entendeu? Então, o que que a gente, quando a gente abre uma nova unidade ou tem uma nova sessão, o que que vai acontecer? A gente precisa planejar tudo, inclusive o plano de degradação, que a gente chama. Que o plano de degradação é justamente quando tudo desmorona, o que que a gente faz? Entende? Então, eu estou convidando vocês agora a me ajudarem e a gente vai construir juntas esse plano de degradação emocional de vocês. E o meu também, eu posso incluir coisas novas aqui no meu plano, que inclusive vai no roteiro de vocês, que eu coloquei algumas coisas aqui, tá? Eu vou ler para vocês, só para vocês. Deixa eu ver. O que fazer nos dias difíceis? Você pode focar no autocuidado material, tá? Prestar atenção se você está dormindo bem, se você está comendo as coisas que você tem que comer, o que que você está sentindo no seu corpo. Fazer o que a gente fez, o Emotional Mindfulness, que é prestar atenção no que você está sentindo no corpo, por que você está sentindo o que você está sentindo. Você sente no corpo aquilo que você está sentindo. Entenderam? Movimento intencional. O que fizer sentido, o que for prazeroso, o que você sentir que vai te ajudar a expressar isso que você está sentindo. Caminhar, dançar, tomar sol, nadar. Nadar é uma coisa que tem funcionado muito bem para mim. Eu não acreditava nessas coisas, mas nadar é muito bom. Rede de apoio, Cresça e Apareça, mentora de vocês, colegas de mentoria. Conversar com uma amiga, falei de expressão criativa. Ah, uma coisa interessante, eu não cheguei a falar com vocês, mas é interessante falar aqui. Uma das coisas que eu faço, principalmente quando eu vou lavar minha cabeça, que eu já falei para vocês que o couro cabeludo é dolorido e eu fico muito sensível, às vezes eu não tenho nem vontade de mexer no cabelo, eu faço escalda-pés, que é uma coisa que eu gosto muito. Então eu tô cuidando do meu cabelo, tá doendo, porque eu tô cuidando, é um autocuidado que dói para mim.
Eu pego uma bacia, coloco bolinha de gude, coloco água morna, bem quente, que depois aquela água vai esfriar. Sal, é, eu coloco óleo essencial, mas pode ser erva fresca. Alecrim é muito bom para levar a frequência. O sal, ele, ele tira, ele faz uma limpeza, mas ele limpa tudo, tá? É como se estivesse limpando a casa. Então é interessante você colocar uma ervinha junto. Alecrim é um negócio bom. Alecrim, lavanda, eu estava tentando lembrar o nome. Lavanda, alecrim, alfazema, são ervas boas. E eu tô falando isso para vocês. Eu gravei no áudio do tarô, eu falei sobre isso. Eu sou uma pessoa extremamente cética, extremamente cética. Então, assim, para eu estar falando para vocês de receitinha de erva que funcionou, é porque funciona. Funciona de verdade. Alecrim traz alegria, é verdade que alecrim traz alegria. Não vou dizer para vocês que vocês vão entrar chorando e vão sair sorrindo, mas eleva a frequência. Às vezes, vocês estão passando por uma situação ruim e aí você acha que tudo é aquela situação ruim, mas nem tudo é aquela situação ruim. Às vezes, um bom escalda-pés com alecrim dentro ajuda a melhorar. E você consegue sair dali até com uma saída melhor, tá? É, Escalda-pés é muito bom, tá? Então, coloca um olhinho essencial lá. Ah, não tem alecrim, não tem alfazema, não tem lavanda. Coloca o que você tiver. Canela, um cheirinho gostoso, cravo, folhas de frutas cítricas ajudam a elevar o humor também. E como que eu sei disso? Doterra. Trabalhei com doterra, então eu também sei disso. Então, folhas e ervas que dão frutos cítricos ajudam a a elevar o humor. Só não vai tomar um banho com gotas de limão e vai para o sol, pelo amor de Deus. Não façam isso. Então, assim, não vai pegar e não vai botar laranja e depois vai para debaixo do sol. Não, não vai rolar. Então, tem que ser no final do dia, tá? Outra coisa que é muito bom, conta como autocuidado, descobri essa semana, sal grosso. Você tomou um banho de sal grosso, fez aquela limpeza? Se você fizer esfoliação de açúcar, gente, a pele fica uma seda. E também é como se você estivesse trazendo coisas boas para você, tá? Eu fiz isso porque eu tava com a boca ressecada, então eu passei na boca e eu tava com o pé ressecado, passei no pé também. Uma beleza. E ajuda, tá? É um autocuidado, faz você focar no seu corpo. Ninguém tá falando de descarrego, não, é frequência mineral das coisas, ajudando você a repor a sua frequência mais poderosa. Então você pega, passa em você, vai ficar a sua pele vai ficar uma seda, você vai se sentir assim uma fada, entendeu? E vai esquecer dos problemas ruins que estão acontecendo e talvez você saia dali pensando, nossa, uma solução, tem uma solução para isso. Por quê? Porque você elevou a sua frequência, a sua visão se iluminou e você conseguiu enxergar coisas novas, tá? Agora, a dica da bolinha de gude, ó, se vocês não fizeram, eu sugiro que vocês façam, porque é muito boa. Ô, Lid, Ah, esse negócio do açúcar, você passa só o açúcar ou você mistura com creme? eu passei com água. Eu nem passou pela minha cabeça passar com creme, você acredita? Eu misturei com água e passei. Eu tô E perguntando porque minha mãe misturava com creme. é, É. E assim, ela se sentia maravilhosa depois. Eu Porque também misturo com creme. além da hidratação do creme, tem um cheirinho gostoso e tem o açúcar, o né? Que ele dá aquele açúcar toque especial. deve deixar o cheiro, né? É uma ideia, Sim. da próxima vez eu vou passar, vou fazer esse negócio do açúcar também. Açúcar cristal ou refinado? Olha, eu usei o refinado. Eu acho que o açúcar cristal vai ser uma, uma maldade com a sua pele. É exatamente isso que eu ia falar, porque tem açúcar cristal que ele parece sal, que ele é mais pedra mesmo, então se usa mais como um esfoliante do que o açúcar refinado. O açúcar refinado, ele só é aquela areinha que deixa Talvez. a sensação gostosa. Nossa, mas ó, açúcar refinado branco foi o branco que eu usei.
ele deixa a pele muito boa. Só água e açúcar, Uhum. gente, é sensacional. É, talvez o açúcar cristal seja. Eu não sabia desse negócio do açúcar cristal que você está falando. Mas o açúcar cristal seja bom, por exemplo, sabe quando você fica com aquele grosseirão na pele? Talvez seja bom para isso, mas se for fazer, faz com gentileza, faz na hora de dormir, porque você vai estar, de certa forma, agredindo a pele para ela se recuperar para o dia seguinte. Outra coisa, isso tem tempo que eu não faço, mas eu acho uma delícia também. É pegar aveia, você precisa botar a aveia num lenço, colocar água, isso deixa a pele maceda. Gente do céu. De um dia para o outro, num balde, numa panela, de um dia para o outro. Você vai tirar, vai soltar uma gosminha na água. Depois do banho, você joga aquela água por cima, gente, a pele fica uma seda. Eu fazia isso quando era mais nova, que eu tinha o meu momento de beleza. Sempre tive esse cuidado comigo, de ter um tempinho ali. Você joga, a pele vai ficar um negócio. Também é um momento de você focar em você, no seu autocuidado, e vai te ajudar a seguir com a correnteza. Eu tô pegando as dicas de vocês aqui, viu? Eu não pensei no açúcar cristal. Não pensei no hidratante com açúcar, já estou anotando aqui. Alguém tem mais alguma dica de como passar por esse período, além do que eu falei? Tomar um banho de mar, se possível. É excelente. Melhor do que sal grosso. É, mas daí não é todo mundo que tem, né, o mar à sua disposição. Aham. Mas Você tem que a está hora do amando, né? banho, mas tem a hora do banho, eu uso a hora do banho. Eu ponho até uma cadeirinha debaixo do chuveiro, tomo banho, ponho minha cadeirinha e detalhe, luz apagada. Se tiver uma musiquinha, tal, mas às vezes eu esqueço. E lá é a minha meditação, eu converso comigo. Às vezes eu choro, sabe? Penso em quem está me fazendo bem, em quem eu estou ajudando, e assim vai. E assim vai. Eu fiz hoje, antes da nossa aula aqui. Eu fiquei, acho que quase uma hora debaixo lá do chuveiro. Só eu. Coloquei aqui o pilho de Realmente, açúcar refinado, escalda pés com sal grosso e óleo essencial ou ervas. Rô, o que você falou sobre o banho é realmente excelente. Agora eu só tô tomando banho no escuro e com uma musiquinha, porque assim, eu tomo no mínimo 3 banhos por dia. É o meu mínimo. Então, assim, eu tomo muito banho. Aí eu tomo um banho, realmente aquele banho, e os outros é tudo com música, com luz apagada, e eu fico lá. É excelente. É muito bom mesmo. Você faz, Cleide? A do banho com a luz apagada eu já fiz, mas confesso que eu não tenho o hábito de fazer. Mas já fiz por um período que uma amiga minha me indicou e é super muito bom mesmo. Ela falou, é assim também, com a musiquinha, né? O mantra, se eu quisesse. Aí ela falou, se a luz não fosse, não é totalmente, ficasse muito escuro, poderia colocar uma vela dentro do quarto, dentro do banheiro, né? Acender uma vela e colocar um mantra Eu faço e com ficar vela. ali o tempo que fosse necessário. E eu fiz já por um período. Mas agora você falando aqui, eu relembrei. Eu acho que vai ser uma boa ideia voltar a fazer. Mas eu já fiz banhos também. É que eu ainda não consegui ter assim como é que eu posso falar nessas questões, um ritual, sabe? Mas eu já fiz bastante coisa, bastante banhos. E aí, quando a Lídia estava falando dos ingredientes de banho, eu lembrei que eu tô olhando aqui para uma mesa nova que eu vou começar a trabalhar de Miguel Arcanjo e tem aqui alecrim, capim-limão, alfazema e manjericão. E hoje eu fiz essa mesa para mim e indicou capim-limão Ai, para eu capim-limão. utilizar, né?
E aí, aqui na mesa, quando indica, pode ser banho, pode ser chá, pode o que, né, o que você sentir, pode ser colocar um. Como que dá o nome daquele? Incenso, né? De capim-limão, enfim. E aí, quando você falou, eu estava aqui bem olhando para a mesa e que fez sentido, né? Que quando eu fiz hoje cedo, para mim. O campo é sábio. Então, assim, se você for usar o Aham. sal grosso, é interessante você incluir alguma erva junto, porque o sal Uhum. grosso ele vai deixar a casa É. limpa. Você coloca Quando uma a minha erva. amiga me falou, foi exatamente assim. Ela falou que era para eu tomar o banho com sal grosso, porque assim, o sal ele limpa, então, mas ele limpa tudo, tanto o negativo quanto, né? Faz uma limpeza geral. E aí, se eu não tenho bem certeza. Mas ela indicou que depois do sal grosso era para eu jogar manjericão. Parece que foi manjericão, gente. Não tenho Olha, certeza, mas assim, era tomar o banho. manjericão, Ela mandou eu fazer uns dias seguidos. Na época eu estava fazendo um tratamento com ela, faz tantos dias, acho que foi 7 dias seguidos. E depois eu fiz, né, umas outras vezes. Mas nunca só o sal grosso. manjericão, eu não tenho certeza. Eu sei da experiência que eu tive. Alfazema, alecrim, lavanda, eu falei, né? Lavanda, capim-limão. É capim-limão? Capim-limão. Eu tô Lemongrass, achando que foi capim-limão. manjericão que ela falou para me fazer, porque eu falei assim, eu tenho aqui no meu quintal. Mas eu tenho aqui nas mensagens, eu vou olhar se eu encontro. Mas eu lembro que ela disse que nunca só o sal grosso, porque antes eu tinha esse hábito de tomar o banho só com sal grosso, né? Não sempre, mas de vez em quando, vou tomar um banho e levar o sal grosso. E ela disse, não, quando fizer de sal grosso, faz um outro para jogar depois. Que é para acalmar, né? Para centralizar alguma coisa assim. Eu comecei a tomar esses banhos logo quando eu percebi esse negócio, que, tipo assim, vinha energia e não tava saindo, sabe? Aí nesse dia eu parei, eu senti, eu escrevi, aí eu fui tomar meu banho. Depois do banho, eu me renovei de vez. Aí eu voltei a fazer, eu consegui voltar a fazer o que eu estava fazendo antes. Mas eu precisei passar por todo esse processo que eu estou explicando para vocês, para poder fazer isso, para poder voltar à vida normal. É, Depois disso tudo, eu quero só que vocês reflitam, tá? Qual é a primeira coisa que eu posso fazer quando eu estiver em um dia difícil? Dessas coisas que a gente conversou. Qual que é a primeira coisa que você pode fazer? Lembrando que essa lista vai ficar com vocês, tá? Tá na lista, mas tomar pai e mãe, conversa, deixa eu colocar aqui. Conversar com a criança faz parte dessa lista também. Meus amores, a gente está caminhando para o final. E aí, eu quero saber de vocês. Posso falar? Vocês ainda estão anotando?
Ah, Primeiro, né, a gente está caminhando para o final, e aí o que que a gente entende hoje? Que crescer e aparecer não é só estratégia. Se fosse, já estava todo mundo brilhando por aí, né? Não precisava nem de mentoria. Mas também é sobre saber construir essa base emocional forte para sustentar essa jornada. Principalmente, mais do que estratégia, até. O caminho para a consciência nem sempre é confortável, mas é o único que liberta. E é o único que vai deixar vocês realmente prontas para contribuir com as pessoas com quem vocês querem contribuir em rede social. Tá? Agora eu quero entender de vocês se fez sentido essa aula de hoje. E se valeu a pena ficar essa. Eu falei que ia ser 1 hora, acabou que a gente passou de 1 hora, estamos quase indo para 1 hora e meia. E bom, saber de. super valeu. Super, super valeu. Porque, assim, como eu escrevi na mensagem lá no grupo, eu realmente estava precisando disso. Então, assim, e agora, você falando aí no final, eu olhei pro meu desenho e eu falei assim, cara, uma vitória é que eu tô aprendendo a desenhar. Oh! Nossa! Porque antes eu não desenhava, eu só escrevia. Então, hoje em dia, sempre quando eu faço as meditações, vem as coisas e eu consigo desenhar aquilo que eu vi na minha meditação. E eu fico Uau! olhando pro meu desenho e eu fico admirando. Falei, caraca, ó a mulherzinha aqui meditando, eu nunca tinha desenhado. Então, assim, tô muito feliz, minha criança tá radiante aqui. Então, assim, a aula de hoje super valeu, porque era uma coisa que eu estava precisando. Eu consegui, né? A Rô me ajudou a enxergar a minha evolução, porque nessas 2 semanas eu não estava conseguindo enxergar, principalmente nessa semana, e ela conseguiu me trazer à memória toda a minha evolução, né? Eu consegui agora ver, até no desenho eu tô melhorando, porque antes era só uns palitinhos de fósforo, agora já tem forma, já tem tudo. Né? Então, Beleza. assim, não tem palavras para agradecer, Lid, tudo que você faz pela gente. Então, assim, excepcional. Para mim, Lídia, gratidão, porque eu fui no grupo lá dizendo que não ia participar e tal, 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 tal. Aí você veio, disse que tinha mudado seus planos, que o roteiro ia ser completamente outro. Eu me permiti estar aqui. Não, eu não estava bem no comecinho, não estava, mas eu me permiti estar aqui com a sua meditação, com todos vocês elevaram esse meu astral, elevaram essa minha energia e eu estou ótima. Gratidão. Feliz por vocês. Muito feliz por vocês, meus amores. Vamos caminhando para o final, realmente. Vamos preparar para o print. Clay, você pode aparecer? Sim, só um minuto. Não vamos deixar esse novo penteado da Rosana passar ileso, né? Ele precisa aparecer hoje. Tá vendo, gente? Vamos que vamos. Todo mundo com a sua melhor pose. Deixa eu descortar a minha cabeça, porque a minha cabeça está cortada. O cabelo está um pouco revoltadinho, mas está tudo Ó, o bem. meu, gente. Ah, nem fala. Engraçado a mulherada do cabelo liso reclamando que o cabelo tá bagunçado, gente. Eu morro de... Mas vamos Nossa, lá. É preconceito, eu sei que mas é bagunça assim, Lívia. Não, não, mas bagunça assim. O meu não é totalmente. Nem sei o que é. Acho que é ondulado, né? Que chama. Mas ele é ondulado. bagunça, ó. Aí fica muito cabelinho novo, assim, ó. Aí fica. Baby hair. É. É, Minha filha tem cabelo igualzinho o seu. Vamos lá. é? 3, 2, 1. Tela cheia. Cara inteira. Pronto. Meus amores, muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou disponibilizar o roteiro para vocês assim que possível. E aviso vocês quando a aula subir.
para a plataforma, tá bom? Clay, muito obrigada pela sua presença, que Deus te abençoe e que você continue fazendo diferença na vida de muitas mulheres e vocês duas também, tá bom, meus amores? Gratidão, Lid, Um pelo beijo, convite. obrigada pela confiança, Rosana, obrigada por vocês terem se permitido mais uma vez e mais uma vez nós vencemos juntas. Mais uma vez, vai o alerta. Dormiu, acordou 4 horas da manhã, volta a dormir, pelo amor de Deus, não inventa de fazer nada. No máximo vai no banheiro, bebe uma água, volta e dorme. Não toma decisão nenhuma agora. Espera passar um tempo, pelo menos uma semana, 15 dias, para ir pensando na decisão que vocês vão tomar. Porque agora, nesse primeiro momento, é o momento de olhar para as emoções só, tá? Beleza? Então é isso. Beleza. Até a próxima. Boa noite, gente. Tchau, tchau.